Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Você já imaginou realçar sua beleza de forma natural e equilibrada? Com anos de experiência e técnicas avançadas, a doutora Rejane Pestana transforma a harmonização facial em arte. Corrija assimetrias, suavize marcas do tempo e revele sua melhor versão, sem exageros. Resultados naturais, com segurança e excelência. Agende sua consulta hoje mesmo. Doutora Rejane Pestana. Sua beleza, em harmonia. Imagine trazer o poder da natureza para o seu dia a dia. Com os óleos essenciais do Terra, você conecta saúde, bem-estar e equilíbrio. Feitos com ingredientes puros, nossos óleos promovem momentos de tranquilidade e renovação. De alívio para o corpo ao conforto para a mente, do Terra é sua essência de bem-estar. Fale com Nani, sua representante do Terra, e descubra o óleo essencial perfeito para você. Óleos essenciais do Terra. Sabe aquele momento perfeito que só um sorvete pode proporcionar? Na Hoje Sorvetes, são mais de 90 sabores irresistíveis esperando por você. Estamos te esperando em São José do Rio Preto e também em Badiba City. Qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Hoje Sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Siga-nos nas redes sociais e descubra o sabor que conquistou o Brasil. Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectado. Hoje o Conectados vai se conectar com a doutora Merab. Essa doutora aí que é pequena só no tamanho, mas é uma grande mulher. Vai contar tudo pra gente, essa polêmica aí na área da saúde. Mas primeiro vamos rodar a nossa vinheta. E agora o momento tão esperado. Eu estava esperando o momento certo para enviar esse convite para a doutora. Doutora, tudo bem? Oi, Valéria. Primeiramente, eu agradeço aí esse convite. É um prazer para mim estar aqui com você, participando desse momento e trazendo informações para o seu público. Tudo tem um momento certo, né, doutora? Claro, com certeza. Eu te acompanho muito antes dessas polêmicas. E aí acho que para fechar agora essa demissão que nós vamos falar, eu falei, agora é o momento de trazer essa mulher. Perfeito. Vamos contar para o meu público. Você é formada em medicina, você é concursada aqui na Prefeitura de São José do Rio Preto. Era, né? Concursada. Isso, exatamente. E aí você passou no concurso e assumiu como médica normal lá na UPA. Isso, exatamente. E com o tempo você foi crescendo e se tornou diretora ou coordenadora das UPAs? Isso, logo após eu ter entrado, nem um ano depois, eu fui convidada para ser diretora da UPA do Santo Antônio, que era a menor UPA na época. Na sequência, devido ao meu trabalho dentro do Santo Antônio, pediram para que eu assumisse a UPA Norte. Fiz um trabalho na UPA Norte, na época a UPA Norte estava bem complicada. Fiz um trabalho de 6 meses na UPA Norte, consegui corrigir as principais dificuldades que a unidade tinha. E aí a unidade que entrou na mídia com problemas todos os dias se tornou a UPA do Jaguaré. Aí na época o Dr. Aldenis fez essa solicitação para que eu assumisse a UPA do Jaguaré. Eu lembro que na época eu até falei assim, mas não é possível, eu acabei de arrumar uma unidade, já pediram para eu ir para outra unidade. Mas acabou que foi uma das unidades que mais me fez crescer profissionalmente. Realmente foi uma unidade um pouco mais complicada, mas ali nós fizemos um trabalho diferenciado e conseguimos tornar ela uma unidade mais funcional e sistemática. E logo na sequência veio o Covid. Então, por isso que eu falo que foi um crescimento muito grande para mim, essa própria unidade, porque aí eu assumi a coordenação
de todas as UTI Covids. Doutora, antes da gente entrar no assunto do Jaguaré, né, do Covid, que a senhora esteve à frente, vamos contar primeiro pro pessoal que não conhece. Fala um pouquinho quem é a doutora Mirabi. Sim, claro. Primeiramente, eu venho de Goiás. Eu nasci em Minas, mas cresci, fui criada numa cidade pequena, em torno de 15 mil habitantes, no interior de Goiás. Ali eu fiz toda a minha escola pública, inclusive, e quando eu terminei a escola pública nesse interior, que chama Cachoeira Alta, Goiás, eu fiz um ano de enfermagem em Goiânia, mas o meu foco sempre foi medicina. Nunca fiz cursinho, fiz um ano de enfermagem e então eu, através do programa do ProUni, pelo governo federal, eu ingressei em Fernandópolis em medicina com bolsa. Fiz toda a minha faculdade em Fernandópolis, terminei a minha graduação em Fernandópolis e ali ainda no final da minha graduação, eu passei no concurso público aqui em Rio Preto. Eu ainda nem tinha me formado, mas como o concurso ele acaba tendo um período até chamar, então assim que eu adquiri o meu CRM, eu fui chamada e iniciei as minhas atividades aqui. Agora está completando aí quase 10 anos de trabalho dentro da cidade de Rio Preto. Dizem que quando a gente bebe água de Rio Preto, a gente não volta nunca mais, né? Desculpa. Dizem que quando a gente bebe água de Rio Preto, a gente não quer ir embora nunca mais. Né? E assim, com essa situação, eu tinha até o intuito meu era retornar a Goiás. Acabou que eu fui abraçada pela cidade, e aqui estou e me considero uma autêntica riopretense hoje. A doutora é casada? Sim, sou. É médica também? Sim. Meu marido, a gente foi casado bem jovens, eu casei com 18 anos. E quando eu fiz medicina, ele fazia farmácia, ele formou em farmácia. E quando eu finalizei o curso de medicina, ele quis fazer medicina. Então, no último ano meu, ele já entrou e eu trabalhei, hein? Eu trabalhei, paguei a faculdade dele. Então, hoje, tanto eu quanto ele trabalhávamos, né, pela saúde pública de Rio Preto. No momento em que eu fui afastada das atividades, de uma forma, digamos, um pouco persecutória, a secretaria afastou ele também, que ele também tinha uma função administrativa no Santo Antônio, sem nenhum histórico. Falasse, não, pelo menos um histórico ruim não, foi diretor de Santo Antônio por um bom tempo. Fez uma grande contribuição do serviço, inclusive hoje, as planilhas que ele tem um desenvolvimento muito grande em TI, essas coisas também. É um hobby dele. Ele que construiu todas as planilhas que hoje é utilizado, inclusive até hoje, as planilhas que fazem as prescrições dos profissionais médicos, dos pacientes internados. Assim, eu achei uma grande injustiça por uma perseguição minha, perseguir o meu marido também. Você foi transferida para coordenar lá a UPA Jaguaré, aí logo veio o Covid. Isso. Você transformou, o Jaguaré foi transformado numa UTI, né? Não só o Jaguaré. Inicialmente foi a UPA do Jaguaré, foram fechadas as portas e a gente atendia somente Covid. Mas na sequência, com grande volume de atendimento, logo também nós abrimos o Fraternidade, que foi uma UTI montada mais no extremo da cidade, lá no bairro do Fraternidade. Na sequência, a UPA do Santo Antônio também fechou e virou Covid. E na sequência, a UPA do Tangará. Chegou um período que só tinha a UPA Norte e a atenção básica, né, que estava fazendo esse atendimento primário e misto da população. Além de 2 unidades da UBS que se tornou atendimento também de enfermaria. Teve uns momentos aí um tanto, digamos, caóticos que a gente vivenciou. Eu falo que só sabe exatamente o que aconteceu no Covid quem viveu lá dentro, porque foi uma experiência única, foi um grande crescimento pessoal e profissional, mas foi algo para ficar marcado para a vida, o período do Covid. E na frente dessas unidades de UTI Covid, quem fez todo o gerenciamento delas, de escala, de treinamento de profissionais, porque chegou um período, Valéria, que os médicos estavam com medo, a gente não achava profissionais. Então a gente tinha que captar profissionais ainda sem experiência, treinar eles para introduzir eles dentro do serviço. E todo esse período de captação de profissionais, de treinamento, de pegar um médico ainda inexperiente, treinar ele de forma rápida para que ele tivesse condição de atender um paciente grave, à frente de todo esse trabalho eu estive coordenando. Você estava coordenando, a UPA sempre teve uma lotação, né? Também muita gente vai na UPA para buscar atestado, né? E aí é o que complica também, né? Que o pessoal não entende que o atestado
Porque a UPA, eu quero que você me ajuda e me diga se eu estou errada. Eu entendo que a UPA é um serviço de urgência e emergência. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tô com um leve mal-estar, eu não vou na UPA. Exatamente. É assim, Valéria, infelizmente a nossa população ao longo do tempo, ela foi educada de uma forma errada em relação ao uso do serviço das unidades de urgência e emergência, que são as UPAs. Ali deveria estar fazendo atendimentos de pacientes com nível de gravidade, nível de risco de vida, entendeu? Isso. E não os clássicos, né? Dor do dedo. Tem hora que a gente pega paciente que tem um quadro que se arrasta há meses. Ah, eu tô com uma unha encravada, já peguei isso em UPA. E o pior de tudo, Valéria, a maior irresponsabilidade da população é quando pega para utilizar esse serviço, ainda aciona o SAMU. Vou dar um exemplo, eu já atendi paciente que acionou o SAMU por causa de uma dor lombar que ele tem há anos, entendeu? Por causa de uma diarreia. Então assim, você acaba sobrecarregando o serviço, aumentando o custo desse serviço e a gente tem que compreender que o serviço, ele não tem recurso infinito, é finito. Ah, mas eu tenho direito. Sim, só que o fato de você usar o seu direito de forma irregular, você custeia o serviço a mais do que o que ele deveria ser e talvez seja até toda essa situação que atrase a sua cirurgia que você realmente precisava, entendeu? Por quê? Porque é um custo. Vou te dar um exemplo. Hoje, para se ter uma ideia, o paciente de baixa gravidade, que é o verde e azul, corresponde a 80% do atendimento das UPAs. Entendeu? Então você pensa, as UPAs hoje está custeando para o município em torno de 5 milhões de reais. 80% desse custo é o paciente de baixa gravidade que deveria ser atendido na atenção básica, que é um custo que é financiado pelo governo federal. Aí o que a gente faz? Sobrecarrega o custeio da saúde pública dentro do próprio município por simplesmente não saber utilizar ele de forma adequada. E quando você fala do atestado, Valéria, você dá uma extremamente, assim, uma afirmação muito assertiva nesse quesito. Porque é incrível a diferença, por exemplo, do volume de atendimento dentro de uma UPA numa segunda-feira. Eu ia te falar isso. Segunda-feira é o dia que mais tem gente na UPA. É porque é o dia que o povo quer o atestado. Você quer ver, assim, um volume fora do normal? É aqueles feriados que entra um dia de feriado, o meio não é feriado e aí entra um feriado prolongado. Por exemplo, o feriado de quinta-feira e sexta-feira é um dia que o comércio está aberto. Nossa, aí a unidade estoura de paciente. Por quê? Todo mundo ficou doente aquele dia? Não. Então, assim, é aquele negócio, aquela situação onde a gente fala que todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas, infelizmente, ao longo da nossa educação do uso do SUS, nós falhamos nesse quesito em não saber utilizar ele de forma adequada e isso onera muito a saúde pública do município. Você coordenou aí, teve essa direção nas UPAs aí até final do ano passado, sem polêmica, com os problemas normais aí da UPA que tem, superlotação, tempo de atendimento, essas coisas que a gente já tá acostumado a saber. Aí você resolve se candidatar ao cargo de presidente do Sindicato dos Médicos. Até então era só você. E aí depois você teve uma oponente que fala, diretor? Isso. Uma concorrente, uma oponente? Isso, exatamente. Oponente essa que levantou algumas polêmicas sobre você. Como, por exemplo, que você doou dinheiro pro ataque antidemocrático lá, pros banheiros químicos. Eu fiquei sabendo disso, Valéria. Eu tava lá em nem lembro que dia que era, fazer na unha, e eu li isso, eu fiquei sabendo disso por ela, né, digamos, pela divulgação que ela criou na época das eleições do sindicato, porque eu nem sabia. O que aconteceu? Durante um período muito antes do 8 de janeiro, no começo do mês de novembro, se eu não me engano, teve o estiamento das bandeiras lá, e quem apresentaria o estiamento era a Marinha. E eu já vinha querendo ir lá, já tinha muito tempo, eu vou aproveitar o momento e vou lá para eu conhecer o acampamento. Todo mundo sabe que eu tenho uma posição à direita. Sim, todo mundo sabe que eu participei de todos esses movimentos bolsonaristas que teve aqui. Eu vivia lá dentro do tiro de guerra também, entendeu? Então, eu aproveitei o momento e fui até o acampamento. Chegando lá, Valéria, infelizmente, estava havendo uma situação de calamidade sanitária. Os banheiros químicos estavam insuficientes e começou a escorrer esgoto pela calçada.
Frente àquela situação, o que acontece, Valéria? Eu sou uma médica sanitarista. Eu sei muito bem o que representa aquilo dali para a população, não só dos que estão ali, mas uma população regional, do bairro. Aí eu paguei um banheiro químico para ampliar a assistência sanitária do acampamento. O valor de R$300. Frente a isso, como eu fiz um Pix, inclusive eu ainda falei para a moça, olha, eu não quero fazer Pix para ninguém, eu quero fazer Pix direto para a empresa, para vir o banheiro para cá. Eu fiz um Pix direto para a empresa. E essa empresa foi uma das que mais forneceu suporte para eles ali, com tenda. R$300, doutora? Eu tô achando que você doou 300 mil. Vera, se eu tivesse dinheiro pra doar desse jeito. R$300. R$300 que foi a doação pra esse banheiro químico. Aí o meu nome entrou junto, porque como eu fiz uma transferência, um Pix direto da minha conta para essa empresa, e ela foi uma das investigadas, o meu nome veio à tona. E como eu tive um passado ilibado no sentido de atuação, você vai encontrar muita coisa a meu respeito assim, Valéria, porque eu sempre fui, eu sou uma pessoa que cobra. Se me dá uma função, eu cobro eficiência, eu fico em cima, eu pego junto. Então assim, você pode ouvir de mim, Valéria, muita coisa do tipo, ela era dura, ela era rígida, ela cobrava. Você vai ouvir isso, muito. Ela tinha cara fechada. Tinha, não tenho. Então você vai ouvir muito isso de mim, mas você nunca vai ouvir de mim. Você pode ir até atrás dos meus próprios inimigos, que eu era uma pessoa que não trabalhava. Eu dediquei a minha vida nesses últimos 8 anos de corpo e alma para o serviço público de Rio Preto. Então qualquer um, por mais que não goste de mim, eles não acharam absolutamente nada para poder levantar alguma coisa para falar mal do meu perfil administrativo e do meu perfil funcional pelo serviço. A única coisa que eles acharam foi isso daí. Doutora, venceu as eleições, é presidente do sindicato, aí veio a Teleupa. A Teleupa, queria que você explicasse pro pessoal o que era a Teleupa, qual foi o intuito da Teleupa. E antes de você explicar, eu queria que você respondesse uma pergunta que muitos te acusam de que a Teleupa ela é de parente seu. Ela foi criada de parente e que você faturava muito com a Teleupa, inclusive que você comprou um Aras com o dinheiro da Teleupa. Ai, que sonho, Valéria! Eu queria que Ai, que sonho! Eu queria que você respondesse essas perguntas e depois explicasse o que era a Teleupa. Nossa, esse seria o meu sonho, conseguir comprar o Aras, é o meu sonho de consumo. Quem inventou essa mentira acertou no sonho, que meu sonho de consumo realmente é ter um Aras, que eu não tenho, infelizmente, tenho 2 cavalos. Valéria, o que foi o serviço da Teleupa? Quando deu por volta de março, abril, nós tivemos um pico epidêmico de dengue, junto com uma epidemia também de Covid. Nós chegamos ao ponto que as UPAs começaram a entrar em colapso, não como estiveram nesse governo, porque eu ainda não tinha visto UPA bater 9 horas de atraso. Nesse governo teve UPA com 9 horas de atraso. As UPAs ficaram 6, 7 horas de atraso, o caos dentro das unidades. E eu fui pessoalmente falar com o Edinho, prefeito Edinho na época. Não tinha mais espaço físico para colocar a população. Eu não tinha sala para colocar médico. Para eu poder conseguir fazer o atendimento, tinha que o médico ficar na prancheta, que não dava, né? Porque nós temos um sistema que o médico tem que preencher. E aí eu conversei com o Edinho. Ele usou até o termo assim, gente, eu tô com a cara na lona na saúde pública de Rio Preto. Eu preciso que vocês tomem uma providência. Então a ideia era conseguir uma estratégia que tirasse o paciente de dentro das UPAs e levasse para um outro serviço que descongestionasse as UPAs. E com isso, nós fomos atrás do futuro, que é o teleatendimento médico. Na época, tinha outras empresas que estavam interessadas em vir aqui. Eu cheguei a ver o projeto deles, eu fiz parte do projeto deles, até te mostro, inclusive te mostro as pessoas que estavam inseridas dentro dele, para depois você entender o porquê que ele foi tirado. E aí, a empresa que veio fazer o projeto aqui, querer fazer um piloto sem licitação, inclusive, era uma estratégia totalmente disfuncional. Eu falei assim, gente, vocês com certeza não têm experiência em saúde pública, porque em atendimento ao munícipe, porque senão vocês não criariam uma estratégia tão disfuncional. E assim, era um preço, era valores aberrantes e tudo mais. Frente a essa situação, que é a pessoa que eles falam, a Lígia, que é uma prima minha, ela estava fazendo estágios na época aqui e ela conhece uma empresa de tecnologia. Essa empresa, ela é consideravelmente
grande e também com experiência técnica em duas áreas importantes para esse tipo de serviço, que na época era o quê? Como ela fazia, inclusive uma área totalmente diferente, como ela fazia aquele jogo Minecraft, que eu acho que chama. Minecraft. Ela tem uma das principais, acho que é Minecraft. Ela tem um dos principais campeonatos. Quando eu cheguei lá para conhecer a empresa, para eu saber do projeto deles, eles estavam imediatamente distribuindo para 15 milhões de pessoas a informação. Então, e outra, eles também tinham expertise em segurança cibernética, né? E ela, como tinha todo esse conhecimento nessa área e trabalhando aqui vendo caos, ela juntamente com eles fizeram um sistema do zero. Eu dei para eles o que precisava. Falei assim, olha, eu preciso de um sistema que funcione assim, 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 assim. Eles me pediram um período curtíssimo. Eu disse, não, dá aí 30 dias que nós fazemos esse sistema para vocês. Ela com eles, porque ela também tem expertise em tecnologia. Sim. Então eles montaram um sistema do zero, uma empresa do zero, e montaram um sistema. Quando esse sistema estava pronto, eu pedi para o secretário, na época o Dr. Aldenis, hoje secretário de administração do Coronel Fábio. Falei, Aldenis, deixa eu iniciar o sistema. Eu conversei com a empresa, como eu tenho essa proximidade com ela, e falei para ela, olha, o sistema pronto, doa ele para a prefeitura para mostrar que funciona, e eu vou fazer ele funcionar. Ela fez uma doação de 30 dias e nós iniciamos o serviço. A resposta funcional foi tão gigantesca que em menos de uma semana o Edinho chamou a empresa e fez um contrato com a empresa. Sabe qual que foi o valor para uma atuação de 7 meses e eu te mostrar as notas fiscais disso? R$59 mil. Não pagava nem... Não dá pra comprar nem o cavalo do Aras. Cada cavalo meu custa 50. Não pagava nem as despesas que eles tiveram com todo o serviço, com o pessoal que faz e tudo mais. Só que o que eu falei pra eles? Rio Preto é uma cidade polo, é uma cidade grande, mostra o serviço funcionando, que vai ser uma vitrine para vocês. Que inclusive é o que hoje a empresa utiliza. Olha, nós montamos em Rio Preto, olha aqui o resultado. Porque financeiramente foi um prejuízo para a empresa. Quais foram os resultados e por que o Edinho fez isso? Porque resolveu o problema das UPAs num período grande. Porque quando você fala assim pra mim, Merab, você vinha à frente aí do serviço e tudo mais. Gente, os 2 últimos anos do Edinho foi uma tragédia na saúde pública em vários aspectos. Eu sei disso porque eu tava lá dentro. Trabalhava igual uma louca para poder tentar conseguir segurar a situação. Faltava profissionais médicos, eu vivia fazendo solicitação de contratações médicas, eu vivia solicitando reposição de profissionais que tinham sido demitidos, teve atraso de pagamento de profissionais. Então, assim, foram uma série de situações e foi até isso que me fez entrar pro Sindicato dos Médicos, porque quando deu o final do ano de 2023, a situação ficou tão caótica que eu entreguei minha carta de demissão. Eu falei assim, olha, eu não consigo trabalhar nessas condições. Vocês não estão dando para os profissionais de saúde a mínima condição de trabalho. Sem reajuste do salário dos médicos há 7 anos e médico apanhando dentro das UPAs porque acabou segurança e eles não renovaram o contrato. Aí eu cheguei lá e pensei, eu não consigo trabalhar nessas condições. Eles, não, Merab, tira umas férias. Aí nas férias eu pensei, uai, eu vou entrar pro sindicato, que aí eu consigo questionar, que foi o que eu fiz. Entrei pro sindicato, 3 meses depois consegui o reajuste do salário dos médicos em 11%, 3 meses depois consegui um contrato de segurança para as UPAs de novo, corrigindo essas 2 únicas promessas que eu fiz. Então eu entrei pro sindicato exatamente porque eu não estava satisfeita. Mas, voltando na situação, quando nós aplicamos o serviço da Teleupa, eu te mostro em dados, filas que estavam de 6 horas, eu reduzi para 1 hora. Porque aí os bonitos dos atestados iam pra Teleupa, né? Aí você falou tudo, Valéria. Nesse momento, nós fizemos várias estratégias. Entre elas, ter o serviço da Teleupa como o principal serviço que dava esse atendimento para parte dos atestados médicos. De forma que eu consegui reduzir da porta das UPAs 33% dos atendimentos. Isso é dados, eu não estou criando números. Não foi só aí não. 33% dos atendimentos de porta de UPA, acho que é 30%, eu não estou lembrando ao certo mais, acho que é na casa de 30% a redução de procedimento de enfermagem. É tanto que foi a primeira vez que não utilizou hora extra de enfermagem. Você pensa a economia que foi para o município, que a hora extra paga 80% a mais, e nós estávamos com a hora extra, desculpa, uma atrás da outra. Reduzi em 36% a dispensação de medicamento dentro do serviço, ou seja,
O paciente vai pra lá, porque eu tô com dor aqui por causa do atestado, mas não, agora é só a receitinha, entendeu? Então economizou. Você pensa só, sabe quanto que nós estávamos gastando de pirona? De pirona no levantamento que eles fizeram? 1 milhão. Reduzimos em 30% a medicação. Então calcula isso daí a longo prazo. Reduzimos em dispensação de medicamento na UBS. Essa pra mim foi uma surpresa, porque eu pensei, gente, se eu tô mandando mais receita, vai diminuir, melhor, vai aumentar o pessoal buscando remédio nas UBS. Mas não, reduziu, porque pro paciente que não saiu de casa, compensava ir ali na farmácia de frente comprar do que pegar um ônibus, pegar um Uber e ir na UBS buscar. Diferentemente se ele tá na UPA que tem a UBS do lado. Aí é a síndrome do já que eu tô aqui, eu vou ali, pego o remédio e levo pra casa, nem que seja pra perder. Então você pensa o tamanho da economia que foi pro município. Valéria, em 7 meses atendemos 150 mil pessoas. Em 7 meses desses 150 mil pessoas, uma avaliação de 0 a 5, 4,7 pela população. Foi uma diferença gritante para o serviço, mas que infelizmente, quando deu o final, é tanto que o projeto, ele acabava, que era um projeto piloto, ele acabava no começo do mês de dezembro. A empresa foi lá e doou mais 30 dias para não deixar a desassistência do serviço até ocorrer a mudança de governo. E frente a essa condição, quando a empresa viu que ia cair bem no meio da transição, ela ofereceu de graça de novo para o Coronel Fábio para que ele tivesse tempo de se organizar. O que ele fez? Não respondeu. Dia 1º, o serviço saiu do ar. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, UPA começou a ter 6, 7, 8, 9 horas de atraso. Doutora, foi aí porque você era apoiadora do Coronel. Não só apoiadora, como eu fiz, inclusive, o projeto de governo dele. Você era apoiadora dele, você desenvolveu o projeto para ele. Quando ele não aceitou renovar com a Teleupa, foi aí que já começou a desavença de vocês? Não, por quê? Inclusive, na época, eu ainda falei assim, porque esse projeto ele é muito mais do que um projeto apenas para Rio Preto. A empresa, inclusive, tá indo, entendeu? Eu ainda falei na época, falei com o boss, falei assim, olha, eu vou voltar para as minhas atividades, porque onde foi que eu comecei a desentender com eles? O Coronel ganhou no final do mês de novembro. Dia 29, dia 9 ou 30 de novembro, eu já mandei para ele, Coronel, nós vamos ter uma das piores epidemias de dengue agora, no começo do ano que vem, final desse ano, começo do ano que vem. Nós precisamos já nos organizar, porque o serviço precisa de estratégias, entre elas, contratação de profissionais médicos. Eu mandei 8 OS com o endereço e tudo mais, o contato e tudo mais pro Botas, ainda falei assim, olha, se você não tiver tempo, eu vou atrás para já fazer os contratos, para poder, quando iniciar essas atividades, a gente já conseguir contratar profissionais médicos. Eu comecei a implorar para eles fazerem a transição. Eu comecei a virar, sabe aquela pessoa chata? Gente, a transição, porque eu sabia o que seria, entendeu? Eu sabia o que nós viveríamos, porque eu já tinha ficado à frente em 2018, eu coordenei a epidemia de dengue. Eu estive à frente daquele centro de hidratação que estava na frente da UPA da Zona Norte, do Shopping Cidade Norte, você lembra? Sim. Quem coordenou aquele centro de hidratação foi eu. Então eu já sabia o que era uma epidemia de dengue. E como a curva epidemiológica, ela nem caiu, ela já começou a subir, opa, nós vamos ter algo grande. Então, pessoal, vamos nos preparar. Galera, sabe quantas reuniões nós tivemos de transição, Secretaria de Saúde e a equipe de transição do Coronel? Uma única com o secretário de saúde que durou 2 horas. Então eles começaram totalmente despreparados e nisso eu comecei a insistir. Aí eu fiz tudo quanto é projeto. Eu fiz, sabe o centro de hidratação que precisou vir o governo federal abrir o centro de hidratação? Tava na mão deles desde o dia 15 de dezembro. Ao ponto que eu comecei a ir tanto, tipo, como se diz, passar e correr pelas próprias pernas nesse sentido, que eu cheguei a entrar em contato com a Renata, que é a secretária da Educação, para pedir para eles suspenderem a agenda da Swift na segunda quinzena do mês de janeiro, para você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, antes das eleições, antes dele vencer as eleições, vocês tinham um contato, você fez todo o planejamento. A partir do dia que ele ganhou, ele já não te atendeu mais? Não. A partir do dia que ele ganhou, nós continuamos nessa frenética situação de projetos e tudo mais. Eu mandava mensagem pra ele, ele me respondia 5, 10, 15 minutos. Só que o andar disso daí, de novembro inteiro e dezembro inteiro, essa situação foi ficando em evidência.
Porque ao invés de eles entender que eles tinham acabado de ganhar a prefeitura de uma cidade de 500 mil de habitantes, com uma saúde que precisava de intervenção, que a saúde pública de Rio Preto, a gente vinha com sérias dificuldades. Eles estavam comemorando, eu mandava mensagem pro Bottas, estava na praia. O coronel primeiro foi para os Estados Unidos, depois para a Europa. E assim, e ninguém nem aí. Chegou a um ponto, eu até te mostro a mensagem, que de tanto eu insistir, o Bottas me mandou uma mensagem assim: pessoal, aqui nós temos uma hierarquia militar. Aqui a gente trabalha, é o mesmo formato do coronel. Nós temos que respeitar uma hierarquia militar. Quem não estiver satisfeito com isso, que saia. Porque eu sabia o que vinha. E eu tinha tanta certeza que olha o desastre que foi a epidemia de dengue em Rio Preto. Quero deixar uma pergunta aqui, mas você vai me responder depois dos meus colaboradores, agora que eu tenho várias dicas aí maravilhosas. Eu vou deixar essa pergunta para você responder depois. O coronel te prometeu a Secretaria da Saúde? Você vai me responder depois. Agora vamos conferir a dica dos nossos parceiros. Olá, pessoal! E aí, vocês já sabem qual é a melhor forma de você hoje ter um resultado bom, sem a perda da sua taxa metabólica e conseguir o melhor resultado que existe no emagrecimento? Olha que interessante esse exame que eu vou mostrar aqui. Através desse exame, a gente tem várias referências da massa magra, da massa gorda, de várias coisas que a gente precisa. Só que olha que joia que é uma coisa que ele tem. Eu posso pôr uma meta e eu posso colocar de 1 a 3 meses qual o meu propósito, personalizado. Olha que legal. Aí eu posso ver uma forma que eu tenho uma expectativa de não ter nenhuma perda muscular conforme eu emagrecer. E isso ajuda muito na hora de escolher o melhor tratamento, além dos outros índices. Você vai amar, e é uma dica de hoje da doutora Tânia Almeida, endocrinologista e nutróloga. Olá, eu sou Patrícia Marante, aromaterapeuta, e hoje eu vim falar com vocês sobre um mix de óleos essenciais que é excelente para o nosso sistema digestivo e intestinal, mas que também é um ótimo suporte para quando a gente abusou, para quando a gente exagerou. Esse mix é o Zengest. O Zengest é uma mistura de óleos que ajuda o nosso estômago e o nosso intestino a funcionar melhor. Sabe quando você comeu demais? Ou sabe quando você tem aquele problema que o seu estômago não funciona muito bem? Quando você tem o intestino muito preso ou muito solto? O Zengest, ele vai ajudar para que o seu organismo funcione melhor. E, gente, vamos lembrar, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você tem um trato intestinal, um estômago que funciona, se a sua digestão é boa, certamente a vida vai fluir melhor para você, porque o seu corpo vai funcionar melhor. Como que eu sugiro que você use? Um Rolon, passar em todo o abdômen 2 vezes por dia, e até mesmo 2 gotinhas sublingual naqueles momentos onde a gente abusou um pouquinho e precisa que o estômago se recupere. Olá, gente linda do programa Conectados com Valéria Novelli. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rejane Pestana e hoje eu quero fazer algo diferente. Eu vou compartilhar com vocês o meu processo de harmonização facial. Porque sim, eu também utilizo e muito a harmonização facial. Porque eu acredito que a beleza acompanha a nossa essência e que cuidar do rosto é uma forma de respeitar a história que ele carrega. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como foi possível passar disso para isso.
As olheiras me incomodavam muito, porque eram muito escuras e flácidas também. Não tinha nenhum contorno facial. A papada unia com o rosto, formando uma coisa só. Lábios fininhos e o nariz apontando para baixo. E o rosto redondo com as bochechas avantajadas. Foi quando, em 2018, comecei a minha especialização, iniciando assim o meu processo de harmonização facial. Fiz vários procedimentos como bichectomia, lipo de papada, protocolo, line skin, toxina botulínica, preenchimento labial, rinomodelação, fios de PDO, bioestimulador de colágeno, o full face, High Pro, ufa, até cansei. Mas veja, isso tudo ao longo de 8 anos. E aí, o que achou da minha transformação? Cada imagem que você viu carrega não apenas técnica, mas escolhas conscientes, feitas com planejamento e muita estratégia. Porque harmonizar não é sobre mudar o rosto. É sobre respeitar o tempo com inteligência estética. E se você também deseja viver essa transformação de forma estratégica e sofisticada, me acompanhe por aqui, porque sempre trago novas dicas para vocês. A sua melhor versão pode e deve ser construída com propósito. Porque a beleza não grita, ela sussurra. Viu quanta dica maravilhosa que tem aqui no Conectados, doutora? Maravilhoso, bem. Agora eu quero saber a sua resposta. Valéria, quando o coronel me procurou, lá no começo, eu não sei se foi abril, eu acho que foi o final de mês de maio e abril, onde eu fiz o projeto de governo dele, ele falou, então ajuda a gente que tudo mais, que aí provavelmente você assuma a Secretaria de Saúde. Eu já recusei ali. Valéria, eles usam disso para tentar me desqualificar de alguma forma. Eu nunca tive interesse na Secretaria de Saúde. Sabe por quê, Valéria? Porque eu realmente sei o que é uma Secretaria de Saúde. Diferentemente do atual secretário de Saúde. Ele entrou pelo glamour. Eu sei, eu ainda falei para ele. Ainda tinha um amigo meu, que eu apoiei ele como vereador, que ele também estava interessado na secretaria. Eu falei assim, ô Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Se te oferecer na Secretaria de Saúde, não pega, porque você não tem capacidade. E aquilo lá é uma máquina de moer gente. Não é um local para você fazer política, não é um local para você dar tchauzinho, é um local para você dedicar 24 horas do seu tempo e te digo mais, você ainda vai sair mal falado. Vou te dar um exemplo clássico, olha de uma forma geral, me fale um secretário de saúde que saiu engrandecido em qualquer situação. Secretaria de Saúde é complicadíssima. Eu, com 8 anos de experiência, 9 anos de experiência, não me achava capaz de estar à frente de uma Secretaria de Saúde. Quiçá um cirurgião plástico. Lá eu já recusei pro coronel. Além disso, volto a te dizer, uma pessoa que assume a Secretaria de Saúde, ele tem que abrir mão do resto que ele tá fazendo. E eu venho investindo no meu consultório, pessoal. Então eu falei assim, olha, eu tô com outros projetos. Eu não estou no momento de parar tudo e dedicar somente à Secretaria de Saúde. Que foi o que eu fiz até aqui, entendeu? Eu abri mão de inúmeras oportunidades porque eu vinha dedicado 110%. Então eu recusei desde lá de trás. Só que para eles tentarem me desqualificar, eles tentam falar isso. Não quis quando ele me ofereceu e não iria querer se ele me oferecesse depois. Você se sente perseguida? Absurdamente, né? Fora do tanto. Tem um áudio. Quero que você me responda se ele tá fora de contexto ou se é uma coisa que foi armada mesmo contra você. Quando vocês começaram aí nessa polêmica, essa guerra, tem um áudio de uma pessoa falando que em vez de atender 6 pacientes por hora, é para diminuir e atender 3, dando a entender que é para superlotar. O que você me diz disso? O que aconteceu, Valéria, nessa época? Inclusive, eu até fui na delegacia perguntar, gente, cadê o inquérito? Vocês viram que o inquérito ninguém mais foi atrás dele? Lembra que o prefeito foi na porta da UPA e falou assim, olha, vamos abrir um inquérito, Aí eu fui lá, essa semana, falei assim, gente, cadê o inquérito? Eu tô doida pra ver o resultado desse inquérito. Pra ver se as mentiras faladas aí, as mentiras que o prefeito, se ele vai responder por ter apresentado provas falsas no inquérito
e por ter mentido deliberadamente na frente de porta de UPA. Adivinha, o inquérito tá parado. Até agora o secretário de saúde não foi lá dar o testemunho dele. Então, assim, essa situação foi um jogo que o coronel fez para poder criar uma cortina de fumaça, para tirar a atenção dele. Lembra que nesse período, porque ele tirou o serviço de telemedicina, nós estávamos batendo 7, 8 horas de atraso na porta das UPAs. E ao invés de ele assumir o erro que ele fez, a propósito, eu tinha mandado pro projeto solicitando socorro pro Botas para ele fazer contratação médica no dia 3. Isso porque eu já tinha entregado um projeto no dia 15 de dezembro pedindo 19 médicos. No dia 3 eu reforcei novamente. E eles não fizeram. Aí ele criou uma cortina de fumaça para poder jogar a culpa em cima do médico. A orientação que eu dei e que eu continuo dando, que eles falam assim, porque a Merab falou que é para eles atenderem baixa quantidade. Não, eu não falei. O Conselho Federal de Medicina, ele traz um dimensionamento de profissionais médicos dentro do serviço. E esse dimensionamento não está sendo respeitado. Eles estão querendo tratar os médicos como máquina. Atenda. Aí sabe aquela frase clássica do profissional, do paciente? O médico nem olhou na minha cara. Por quê? Porque o médico não tá tendo tempo, né, de olhar na cara dele. Entendeu? Entendi. Então, eles estão querendo que o médico trabalhe. Eu falei assim, gente, respeito o que o Conselho Federal de Medicina fala. E os médicos, quando viu que estavam sendo usados de bode expiatório, você pensa só, Valéria. Você acha que você foi um bode expiatório, que eles te usaram? Eles tentaram, né? Eles tentaram, assim, vamos dizer, durante a campanha, com certeza eles me usaram muito. Porque o que eu fiz de campanha pra esse homem, o que eu puxei de voto pra esse homem, o que eu fiz questão de dar pra ele, quem foi o nome que ele colocou na saúde pública? Quando ele foi fazer a entrevista, o meu nome, eu pedindo pra ele não colocar. Então, assim, ele me usou muito. E depois ele pensou que ele iria simplesmente jogar todo esse caos nas costas dos médicos e que eu ia, entre escolher ficar quieta na gestão dele ou ficar do lado dos médicos, que eu ia ficar quieta. Aí é que eu acho que ele deveria ter entendido que mesmo dentro do governo do Edinho, eu não fiquei quieta. Você pensa, uma pessoa que dentro do governo do Edinho apoia um governo com 14%, essa pessoa, ela é do tipo que enfrenta qualquer situação independente da ameaça que vem na frente, né? Ele deveria ter caído a ficha disso. Acho que ele nunca pensou que na hora que ele me usasse de bode expiatório para mostrar, para poder socorrer o caos que ele criou na saúde pública já no começo do governo dele, eu iria ser destruída, ficava quieta, pronto. Não deu certo, né? Você acha que nós temos aí quantos meses de mandato? 7 meses. 7 meses. Você acha que em 7 meses dá pra fazer muita coisa? Dá pra pelo menos não... Uma pessoa que... Porque ele não era do meio, na política. Ele não tem experiência como prefeito. Que, por exemplo, o Itamar Borges. O Itamar Borges, ele tem a carreira dele na política, então era uma pessoa experiente. Você acha que é tempo suficiente pra ele? Eu acho assim. Se você chegasse em mim e falasse assim, Merab, ó, você vai ter que assumir agora um serviço de mecânica. E eu tenho 2 meses para eu assumir o serviço de mecânica, que é responsável por um ônibus que vai carregar crianças. O que você faria? Iria para os Estados Unidos? Iria para a Europa? Ou você iria se certificar de, ao seu redor, colocar pessoas capazes de tocar o serviço? O que ele fez? Tirou todas as equipes capazes do serviço e só colocou pessoas do entorno dele com patente sem um pingo de experiência. Por exemplo, o perfeito é o Botas, gente. Ele não sabe nem o que é SUS. O médico formou na Bolívia, ele não sabe nem o que é SUS. Eu, na minha formação, no primeiro dia que eu pisei dentro da faculdade e o último dia que eu saí, a única matéria que compreende o primeiro dia de medicina ao último é o SUS. O cara nunca nem estudou SUS. Aí ele vira o secretário de saúde. Você entendeu o nível de incompetência? Doutora, eu quero falar sobre a sua demissão. Sua demissão, demissão que não pode ser uma demissão que é concursada. A minha poupança. Vamos falar. Antes de eu falar sobre isso, aproveitando o seu gancho que você está falando das demissões, eu tenho alguns dados, algumas informações, baseada aí no G1, R7, Metrópolis, né? Eles soltaram as informações. Muita gente sendo demitida e trazendo muita gente do passado. Por exemplo, tem um caso do chefe do SAMU que foi demitido no passado. Você sabe por que ele foi demitido? Sei, que ele foi demitido no passado. Está de volta.
Inclusive, diz que é o braço direito do secretário. Sim. E entre outras pessoas. Isso é o quê? É uma retaliação para quem era a favor de um Edinho, Merab? Eu acho que não, porque se fosse nesse caso, ele não teria nomeado o doutor Adilson, que era um dos braços direitos do próprio Edinho, como secretário de administração dele. E por que trazendo essas pessoas de volta? Porque ninguém tá tendo coragem de abraçar a causa dele. Aí o que ele tá tendo que pegar? Pegar pessoas que estão magoadas no passado, pessoas que saíram do serviço exatamente porque fizeram coisas totalmente inadequadas dentro do serviço. Um exemplo perfeito, vou te dar. Ele trouxe para a diretoria da UPA, ele trouxe para a diretoria da pediatria um médico que ele foi retirado da diretoria da pediatria porque ele fez a pediatria entrar em colapso em 2022, começo de 2023. Eu tive que assumir a pediatria porque entrou em colapso. Você lembra do começo de 2023 que fechou UPA Tangará, UPA Jaguaré, sim, virou caos? Quem fez a pediatria entrar em colapso foi ele. Só que como eu tirei ele ficou magoado. Aí quem que assumiu agora? Ele de novo. Como que estamos novamente? UPA Tangará, esses dias sem pediatra, UPA Jaguaré é um regaço. Por quê? Ele já foi provado e mostrado que ele não tem condição de fazer o serviço, mas é o único que agora tem coragem de pegar frente ao ambiente criado pelo prefeito, de um ambiente totalmente insalubre para qualquer pessoa que se considera competente o suficiente para pegar uma gestão, entendeu? E por isso que nós temos, entre eles, o diretor do SAMU, o médico que foi demitido porque deu um murro na cara de outro colega médico dentro de uma sala de emergência. Nesse andamento, o paciente grave que estava ali dentro, no andamento de toda a situação, esse paciente inclusive morreu. A prefeitura teve que indenizar a família em R$600 mil. E não é eu que tô falando não, gente, tá no G1, acho que tá no Terra também, em jornais de amplo alcance. Esse tipo de gente hoje que tá à frente da Secretaria de Saúde. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que um dos assessores dele é o seu desafeto na campanha para presidente do sindicato. Então você acha que essas pessoas que estão com ele é porque, tipo assim, ele não tem opção, então ele tá trazendo esse pessoal do passado? Tipo isso. E não é uma retaliação a esse pessoal que não foi a favor dele nas eleições? Não, inclusive essa que você fala aí de meu desafeto, pra mim é só mais uma incompetente que tá ali dentro mesmo. É apenas uma pessoa que, ela inclusive apoiou o Itamar, ela falava meu tio Itamar e tudo mais. Só que ela sempre foi muito bom porque ficou em evidência o movimento que ela fez, que prejudicou diversos colegas médicos no serviço, fez a demissão de vários colegas bons, os melhores do serviço foram demitidos, graças ao movimento dela com a história de médico fantasma e tudo mais, que inclusive aí você vê o nível de gestão que nós temos. Ela era uma das que mais tinha histórico de inúmeras situações totalmente irregulares no serviço. Essa médica só não foi demitida. A gente faz umas besteiras na vida. Ela só não foi demitida porque eu não deixei. Porque a demissão dela, quando foram demitir ela por causa de inúmeras situações, entre elas, por exemplo, o plantão dela acabava às 7, ela ficava dormindo até às 9. Tem registro disso em livro. Doutora, tem um vídeo de um armário aonde é guardado os pontos que são desses funcionários. Isso existe mesmo? Na sua... O médico, ele tem o armário dele. Mas gente, existem esses médicos fantasmas? Não. Igual foi falado no vídeo? Eu explico exatamente. Porque eu conheço pessoas que trabalharam na UPA e eu nunca ouvi falar que era... A conversa, essa história, volto a dizer, foi utilizada como uma cortina de fumaça. O que foram ditos médicos fantasmas que eles utilizaram? É médico que bate ponto e não fica no serviço. Todas as funções dos médicos que não batem ponto e não ficam no serviço conforme eles falam desse jeito, são médicos que estavam fazendo função adequadamente combinado com a Secretaria Municipal de Saúde, funções administrativas e o médico horizontal do serviço. Vou te dar um exemplo. Por que agora não para diretor? Por quê? O diretor ele é contratado para fazer 24 horas por semana.
Eu coloco nas costas desse médico uma escala, responsabilidade. Até o paciente que está em atraso dentro da UPA que não saiu, se uma família entrar com processo, o diretor responde, entendeu? Então é muita responsabilidade. Com esse profissional médico era feito um acordo. Olha, você não obrigatoriamente precisa estar dentro da unidade, mas você precisa ficar 24 horas disponível. Entendi. Você ganha 24 horas de plantão, mas você está disponível 24 horas, 365, quer dizer, 30 dias das férias. Médico tava em casamento, a gente mandava mensagem, ó, eu tô com assim, não, peraí, vou resolver. Então, esse era o combinado. Foram esses os médicos fantasmas que eles demitiram, os diretores das UPAs. O outro que tinha também uma função semelhante, o médico horizontal. O médico horizontal era o médico mais capacitado do serviço. Isso existe dentro do HB, da Santa Casa, que é o que eles falam, o médico que passa visita. Esse médico competente, ele tinha a função de vir, ver todos os pacientes que estavam internados, dar conduta para esses pacientes. Olha, esse daqui vai ter que ir de alta, esse daqui vamos fazer isso, esse daqui nós vamos debridar. Então, eram os melhores médicos do serviço. Além disso, ele tinha a função de treinar os médicos novos que estavam chegando. Por quê? Porque o médico recém-formado, ele não tem experiência. Então, ele era meio que um preceptor desse médico. E ele ficava 24 horas disponível para qualquer intercorrência que acontecesse. Então, você pensa, ele recebia 6 horas de um plantão para ele vir, passar visita, atualizar SAMU, ajudar o médico que estava ali dentro e ficar 24 horas do dia dele dando suporte para qualquer intercorrência que tivesse frente ao serviço dos pacientes ali dentro. Para quê? Para que os pacientes ficassem bem assistidos. Eu chegava a dizer, por exemplo, na dengue, os outros falaram, porque quem não usa? Quando eu dei dengue, eu fiquei dentro das UPAs. Eu confiava 1000 vezes mais nas UPAs. Não é à toa que na gestão anterior, o índice de óbito dentro das UPAs foi de 0,4, sendo que lá na Unimed, HB e tudo mais, foi de 0,7. Por quê? Porque é tanta gente fazendo esse serviço funcionar, aí eles usaram esses médicos de bode expiatório para dizer que era médico fantasma. Ainda fizeram assim, ó, desculpa dizer, mas assim, eu acho que isso foi de um baixo calão por parte da gestão, de ir lá e divulgar aquele vídeo da médica batendo ponto. Aqui lá era o ponto dos 15. A médica até me mostrou, falou assim, olha que palhaçada isso daqui. A médica que tava batendo os 15 minutos, tava batendo da outra médica que tava na emergência. Que a emergência tava tão lotada que a médica da emergência falou assim, fulana, bate os meus 15 aí, porque eu não vou conseguir subir. Porque eu não podia deixar por 15 minutos os pacientes graves dela. Entendeu? Aí pediu, isso era extremamente comum, essa história dos 15, quem médico estava no setor, fulano, não posso sair agora, bate meus 15, porque se não batesse os 15, vinha uma advertência, suspensão de 3 dias, de 7 dias, entendeu? Aí o que eles fizeram? Para enganar a população, usaram esses médicos, e repito, os melhores médicos do serviço, de bode expiatório, para poder prejudicar. E toda a orquestra, melhor, a pessoa que arquitetou tudo isso é exatamente uma pessoa que fazia verdadeiramente isso, porque ela era só plantonista. Ela sim terminava o plantão às 7, ela batia o ponto dela às 9. Ela sim tem áudio dela falando, fulana, ó, eu tô presa aqui ainda, não lembro que lugar, bate meu ponto aí. Ela sim, o outro diretor que também estava com ela, mandou o cartão dele de Uber. Aí eu te pergunto, fiz essas denúncias na Secretaria de Saúde. Todas com provas muito bem documentadas. Você viu alguma reportagem? Continuando aqui nosso bate-papo aqui pelo canal no YouTube, você foi demitida, porque eu vi lá a nota da sua demissão. Foi. Exonerada. Exonerada. Você pode ser exonerada sendo concursada? Concursada, sim. Tudo bem que o processo administrativo foi uma situação, assim, desculpa o termo, ridículo, né? Porque eles mesmo, quem está te exonerando é quem vota teu processo administrativo? É, por incrível que pareça. Quem define as pessoas que vão me julgar é o próprio secretário e o próprio prefeito. Ele é que define, ó, quem vai julgar a Merab é fulano, Beltrano e Ciclano. Aí eu dou um exemplo clássico. Uma das pessoas que me julgou é que não só nesse processo, a irmã dela foi nomeada um pouquinho antes. Então, como que você vai reverter isso? Aí é onde que tá o grande erro deles. Como concursada, eles poderiam, e eu ainda conseguiria, através da justiça, reverter isso, porque assim, foi de uma situação aberrante, né? Eles me demitiram porque eu filmei o teto de uma unidade caindo, com goteira dentro, mostrando a insanidade que tava aquilo ali.
e postei no meu Instagram. Deixa claro, no meu horário de intervalo. No meu horário de intervalo, eu posso até pular amarelinha se eu quiser, entendeu? Eu posso fazer qualquer atividade no meu horário de intervalo. Eu filmei e postei. E aí eles me demitiram por isso, né? Frente a essa situação, eles até conseguiriam reverter na justiça com muita dificuldade. Mas é aí que tá o grande erro. Eu não sou só concursada, eu sou presidente do Sindicato dos Médicos. Agora, uma presidente do Sindicato dos Médicos não pode ser demitida por eles. Como eles deveriam fazer? Fizemos a sindicância, que eles tinham direito de fazer o processo administrativo, fizemos o processo administrativo, nós julgamos que ela deve ser demitida. Tá aqui, justiça. Agora vocês definem. Por quê? Porque o meu cargo ele é votado e ele é um cargo federal. O sindicato ele é uma instituição federalizada. Então, município não pode demitir um líder sindical sem antes passar por um adequado processo judicial. É aí que está um erro, sim, escandaloso que eles cometeram. Por isso que eu falo que nessa situação é uma poupança que eles me deram. É algo que fica em evidência o amadorismo deles. Fora a causa, né? Porque a causa é extremamente esdrúxula e ridícula, né? Fora esse fator, ao invés de eles ver que o erro era deles, ao invés de eles corrigirem um teto, derramando água dentro de um consultório médico, que ficou assim, viu? Muito tempo. Não, vamos demitir uma servidora que, repito, 9 anos de atuação não tinha histórico, 8, né? 8 anos de atuação não tinha histórico para trás. Bem pelo contrário, um excelente histórico. Recebi moção de aplausos pela Câmara dos Vereadores, recebi homenagem pela Associação Paulista Médica, pela minha atuação no Covid. Eu tenho um longo histórico de elogios, mas não, eles me demitiram por esse caso. E para piorar, demitiram uma líder sindical com uma situação assim, descaradamente por perseguição política, atuante sindical. Vale pontuar, Valéria, que existe um boletim de ocorrência feito pelo Rubem Botas, aonde ele deixa claro que essas demissões, que esses processos administrativos foram feitos por causa da minha atuação sindical. Até te manda a nota, você vê assim e fala, gente, onde tá a cabeça desse homem? Então ele ainda confessa um crime. E esse crime, ele tá dentro do Código Penal. É o crime, como é um crime de ato antissindical, que é um crime previsto dentro do Código Penal, e como ele está em função administrativa pública, ele ainda responde por abuso de autoridade. Então, assim, ele me deu um presente, francamente, no final das contas. Você se arrepende de ter apoiado o coronel? Isso eu me arrependo. Se arrepende? Muito, porque eu fui usada, né? Vamos ser claros, ele me usou. Tipo assim, ele precisava de alguém para arejar essa situação rígida de um militar, alguém que era envolvido com a saúde pública. É tanto que eu cansei de falar para ele. O dia que nós conversamos, eu falei assim, coronel, eu te ajudo, faço tudo, mas não envolva meu nome na política. Eu não sou política, eu sou técnica. Eu não tenho o mínimo interesse em me envolver na política. Não envolva meu nome na política. Ele envolveu. E ele me usou. E aí, depois que ele ganhou, tudo que ele prometeu, o projeto de governo que eu entreguei para ele, tudo que ele prometeu, ele não está cumprindo. Então eu me arrependo muito. Doutora, como se diz a Cíntia Chagas, né? Diga para mim, você vai ser candidata a prefeito ou a vereadora nas próximas eleições? Você tem essa pretensão? Valéria, eu não posso dizer assim que foi em algum momento um objetivo da minha vida. Pelo contrário, eu vivia fugindo disso. Quando eu virei presidente do Sindicato dos Médicos, eu sentei com o Dr. Adilson, porque eu fui lá, virei presidente do Sindicato dos Médicos, você pensa, eu era coordenadora, sentei na mesa dele e falei assim, eu não aceito mais os médicos sem segurança. Aí ele pegou e falou assim pra mim, me fala uma coisa, porque tava pouco antes das eleições para vereadora. Você tem pretensão política para ser vereadora? Por isso que você entrou no sindicato? Eu falei assim, não. Eu não tenho a mínima vontade de entrar pra política. Mas entenda uma coisa, doutor Adilson, eu também não tinha a mínima vontade de entrar pra um sindicato. Então eu vou até onde precisa. Entendi. Se for necessário, ainda usei esse termo pra ele, se for necessário pra eu melhorar as condições da saúde pública daqui, eu viro até presidente se for preciso. Então não, eu não tenho pretensão política, mas se for necessário pra eu poder resolver isso daqui, aí eu vou pra onde for. Então essa é a minha resposta até hoje. Eu quero que você fale resumidamente, porque é um alerta para a população de São José do Rio Preto, porque os casos de dengue diminuíram, mas diminuíram
porque o tempo tá frio. Exatamente. Então eu quero que você fale resumida, que você dê uma pincelada e explica pro pessoal. Em relação à dengue, Valéria, o que a gente tem que ter ciência? Que inclusive eu não sei se foi má fé do secretário ou se é falta de informação técnica mesmo, em anunciar como um grande acontecimento porque ele reduziu 98,8% do índice de dengue no município. Enquanto ele reduziu 98,8%, o país inteiro reduziu 99,2%. O frio, o mosquito, ele não consegue eclodir os ovos deles. Para você ter uma ideia, em graus Celsius, um ovo ele só vai eclodir na casa ali dos 30 graus a 35 graus. Então ele não vai eclodir se tiver frio. Então deu frio, cai. Só que nós temos que lembrar que nós somos um município quente. E depois que voltar a ficar quente novamente, a gente tem que continuar com os nossos cuidados que já vinham. Aonde que tá aí a tranquilidade? Que você pode ver que é sempre dengue é o quê? Começa ali no final do mês de dezembro, janeiro, quer dizer, na verdade mais para janeiro por causa das chuvas. Então quando a gente voltar, é um tempo mais seco, então fica mais tranquilo. Novembro começa as chuvas, tem que tomar cuidado com a proliferação do mosquito, que é aí que tá a nossa grande dificuldade. E agora, vale lembrar da importância da vacinação. Finalmente, graças a Deus, demorou, mas chegou. Temos vacina para dengue. Então, a população precisa começar a vacinar. Infelizmente, aí com o movimento que teve anti-vacina, a população tá meio arredio a vacina. Tanto que nós estamos vendo doenças que já estavam consideradas extintas voltando por causa dessa postura da população anti-vacina. Então, pessoal, não. É uma doença que foi extremamente estudada, uma vacina que foi muito bem feita. E agora eu acredito que com o passar dos anos nós vamos conseguir imunizando a nossa população contra a dengue. Por quê? Porque existem 4 sorotipos de dengue. E um que está numa mesma época não é o mesmo que está na outra. Vai andando. Por exemplo, nesse ano, o sorotipo principal foi o 2 e o 3. Naquela dengue de 2018 foi o 1 e o 2. Então ela vai modificando, entendeu? E por que esse ano teve tanto óbito a mais? Porque o sorotipo 3 ele é mais grave. Então, assim, e nessa situação a gente vai vacinando a população e a população vai criando imunidade. Nós vamos reduzindo esses picos epidemiológicos ao longo de cada sazonalidade dessa da pediatria. Cada sazonalidade dessa da dengue no nosso município. Tem mais algum recado que você queira deixar pro pessoal? Olha, Valéria, primeiramente te agradecer por toda essa oportunidade. Mas o que eu queria deixar em evidência para a população? Para os poucos ainda que gostam de ter... Eu gosto de usar esse termo porque ele é um termo muito difundido para o pessoal que considera-se de direita. É porque tem político de estimação. Gente, não é vantagem para ninguém defender o político. Tem que cobrar. Se toda a população começar a cobrar melhorias e não defender... porque é do governo passado. Gente, já tem 7 meses de gestão. Não dá mais para acusar o governo passado. Vamos mudar, vamos trazer melhorias. Mas já vinha ruim. Tá, mas mudou o governo para melhorar. Não mudou o governo para ficar igual, para ficar pior, entendeu? Então, assim, essa cultura brasileira de idolatrar político não beneficia ninguém. Quer dizer, beneficia eles. Porque você pensa, você não tá ganhando um centavo e tá lá nas redes sociais defendendo um político que está prejudicando a população em vários aspectos e que se você falasse assim, não, peraí, essa não foi sua promessa. A hora que você fizer bom, eu elogio. Na hora que você fizer errado, eu critico. Aí o político teria medo da população. Não existe voz maior do que o da população. Desculpa, Valéria, não existe. Pensa só aí o resultado do bairro Boa Vista. Já estavam até stalkeando o chão para construir o Centro Pop lá. A população se levantou contra, agora vão construir um ambiente familiar e um bairro familiar. Então a população tem que reconhecer o poder que tem e entender, político é servidor público. Ele não tá ali para fazer graça. Porque ele me deu uma cesta básica, é função dele ajudar a população pobre. Porque ele me deu uma ambulância para levar meu filho, é função dele. Ele não tá fazendo um favor para você. E a mesma coisa, é porque defender os erros dos políticos apenas por ideologia política é o maior erro que infelizmente nós estamos cometendo ao passar dos anos. Isso precisa mudar. Eu vi uma pesquisa que foi feita para saber de que lado a população estava, do lado da doutora ou do lado da prefeitura aqui, do Coronel e do Rubens Botas. Você estava ganhando com 75%.
Por quê, Valéria? Se essa pesquisa tivesse sido feita lá no começo, eu perdia. Mas a verdade, ela sempre prevalece. Quando eu vi o processo de transição e o formato deles, assim, ó, ficou descarado a falta de preparo e a falta de foco deles no que precisava. O foco deles era em outra coisa. E eu comecei a falar verdades há 6 meses atrás. E essas verdades, elas prevaleceram. O que eu recebo de mensagem no Instagram de pessoas assim, nossa, Merab, eu já te critiquei tanto, nossa, Merab, eu já falei tanto mal de você, olha, você me desculpa, o que eu já recebi de mensagem desse jeito, não tem nome pra colocar. Então assim, por quê? Porque a verdade prevalece. O que eu falei foi ficando em evidência, as mentiras, elas desfacelam. Mas muitas pessoas também falam que por que você também não teve esse mesmo posicionamento, essa mesma garra pra brigar lá antes? Eu gosto muito de responder essa pergunta, Valéria, porque a única coisa que eles ainda tentam querer reduzir, querer me desqualificar. Primeira coisa, Valéria, vamos lembrar que eu virei presidente do Sindicato dos Médicos em fevereiro do ano passado. E no momento em que eu assumi a presidência do Sindicato dos Médicos, mas na outra semana eu já estava na mesa do secretário. Inclusive, tem até no meu Instagram. 2 semanas depois, eu em reunião com o Edinho. Sabe qual que é a diferença? Quando eu mandei uma solicitação pro Edinho, olha, tem uma reunião? Adivinha o que ele fez? Senta aqui, vamos conversar. Pergunta se o coronel respondeu a solicitação do sindicato para poder sentar e conversar antes de tudo isso. O pedido tá lá até hoje. Então assim, começa por aí. Não tem como querer cobrar de mim uma postura hoje como presidente do Sindicato dos Médicos que eu tinha como coordenadora. Então de fevereiro para cá. Em março, abril, eu me vinculei ao coronel e comecei a trabalhar na política por ele. E segurando o serviço público de Rio Preto para não desmoronar, porque eu tava, para você ter uma ideia, eu estava com mais de 20 médicos a menos na escala, eu trabalhava todo dia até 3 horas da manhã, entendeu? Para poder não deixar o serviço desmoronar. Foi um período extremamente caótico nas UPAs e eu trabalhando todo dia feito uma desesperada para não deixar o serviço. Então assim, eu fazendo campanha pro coronel e trabalhando feito uma louca para poder conseguir segurar o serviço. E na sequência, o coronel ganha e eu começo a toda essa situação de transição que ninguém ali dentro fazia nada, eu fazendo projeto, todos eles estão com vários projetos em mãos. Então assim, esse é o período, eu presidente, então não estava na condição de agora. A propósito, abra meu Instagram, você vai ver eu dando entrevista para a TV falando da falta de seguranças. Isso é dentro do serviço da prefeitura. Eu falando, olha, tá faltando segurança, eu tô aqui com tantos boletins de ocorrência de médicas agredidas dentro do serviço. Então, essa fala, ela é totalmente idealizada por eles que estão tentando achar qualquer coisa para tentar prejudicar a minha imagem. Aí vamos falar do resto para trás, porque eu concordo plenamente. Nos últimos 2 anos, a saúde pública de Rio Preto perdeu muita qualidade. Eu não sei quanta CI eu mandei para frente. Na hierarquia administrativa, eu nunca fui secretária de saúde, eu nunca fui chefe de departamento, eu nunca fui assessora, eu nunca fui gerente do SUS. Merab, coordenadora. Acima de mim, chefe de departamento. Acima do chefe de departamento, gerente do SUS. Acima do gerente do SUS, assessor do secretário de saúde. Acima do assessor, secretário de saúde. Essa era eu. E mesmo nessa função, eu mandei CI para todo mundo aqui, ó. Ninguém deles aqui pode falar que não sabia. Eu mandei CI pedindo remoção. Eu consigo alavancar aqui, pena que eu não anotei todas, mas eu tenho aqui registrado o número de umas 20 CIs que no final eu comecei a nomear elas. Mandei CI, mandei denúncia no CREMESP, mandei denúncia no Ministério Público. Eu ligava para médico do SAMU e falava, você vai tirar esse paciente daqui agora? Ah, Merab, mas por quê? Eu falei, então põe meu nome aí. É tanto que por esse motivo mesmo, nem Jorge Fares e Nadim gostam de mim. Por quê? Porque eu enfiava o paciente de goela abaixo neles. Eu não aceitava, igual aconteceu agora na Jaguaré, a paciente morrer lá dentro porque não tinha vaga hospitalar, uma paciente infartada. Eu não aceitava uma coisa dessa nunca. É tanto que quando o paciente, vou dar um exemplo, o dia que o médico do SAMU deixou uma paciente AVCzada, perdeu o tempo dela, o tempo que a gente fala de 4 horas, o CRM dele foi pro CREMESP, eu mandei. Entendeu? Eu não aceitava isso. Então, assim, até onde ia a minha função, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, Valéria. Eu deito com a consciência limpa, ao ponto que quando deu o final de 2023,
22, que eu vi que tudo que eu fazia não era o suficiente, briguei com o Dr. Bartelo. Cheguei a um ponto de brigar tão alto com ele, que ele era o secretário de saúde na época. Falei, se o senhor me fala onde que o senhor vai na UPA, que eu vou lá pra ver o senhor resolver a situação do paciente. Briguei, eu lá embaixo, lembra que eu tava lá embaixo? Briguei com o secretário de saúde, briguei com o chefe de departamento, implorando para que as coisas melhorassem. Ao ponto que no final de 2022 entreguei minha carta de demissão. Falei assim, eu não aguento mais trabalhar. Foi um ano. O caos no serviço. Eu falei assim, eu não aguento mais trabalhar nessas condições, eu não aguento mais ver paciente aguardando vaga hospitalar na UPA e eu tendo que brigar dia e noite, pedindo, implorando para paciente sair de dentro da UPA. Eu não aguento mais, entreguei minha carta de demissão. Aí eu pensei, opa, eu vou pegar o sindicato, inclusive como presidente do sindicato de médicos, dos médicos, notifiquei Funfarm, Secretaria de Saúde e CREMESP, quanto, mesmo naquele regaço de campanha política e tentando segurar o serviço para ele não desmoronar, ainda notifiquei todas. Fui ver meus documentos lá, notifiquei até quando Bottas foi nomeado, eu notifiquei ele. Como presidente do Sindicato dos Médicos, eu dentro da gestão notificando ele, informando do regaço que estava o serviço, pedindo providências para que ele já se movimentasse no sentido de iniciar. Então, Valéria, essa única fala que eles tentam me desqualificar não funciona e me faz, assim, ter a consciência limpa. E te garanto que todo mundo que trabalhou comigo vai confirmar isso que eu tô falando pra você. Doutora, muito obrigado. O programa tá de portas abertas. Eu que agradeço. Foi um prazer e foi muito esclarecedor aí a sua entrevista. Eu que agradeço, Valéria, essa oportunidade. Sempre que quiser conversar aí sobre saúde pública, é um material, é um conteúdo que eu gosto muito. Então, estamos aí abertos a tanto nessa parte aí desses acontecimentos, como também na parte de orientação da população, casos aí, igual nós tivemos aí esse aumento das doenças de sazonalidade agora respiratórias, né, a questão da pediatria e tudo mais. Estou sempre disponível para a gente estar conversando de todos os assuntos que envolvam a saúde pública, porque eu sempre falei, eu amo a saúde pública de Rio Preto, isso não mudou. Mesmo com a minha demissão, eu continuo amando a saúde pública de Rio Preto, por isso que eu, mesmo com todo esse desgaste, eu tô firme e forte, continuarei. Uma coisa, acho que todos são unânimes, é uma mulher forte. Obrigada. Esse foi o Conectados com Valéria Novelli de hoje. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo programa.